Mandei pra... Então, vamos lá, gente, iniciar. E eu inicio aqui para falar desse assunto tão importante, caro para o nosso CDS, as principais questões tributárias e contábeis na entidade, sobre a base legal. É sempre quando eu inicio um trabalho. Qual as normas, qual a legislação, qual a regra que embasou esse trabalho aqui, de acordo com as demandas que você encaminha para a assessoria jurídica. Primeiro, eu vou introduzir, relembrar novamente a Lei 4.602, que é o Código Civil, em especial os artigos 46, 51 a 63, que tratam da constituição de uma associação civil sem fins econômicos, que é a forma da gente se constituir como CDL, como FCDLMG e como CNDL, por exemplo. Tá, gente? Então, vou lembrar alguns conceitos que são importantes para a gente entrar no segundo tópico, em especial na Lei 9.532 de 97, é uma legislação tributária federal, ela trata de vários assuntos, inclusive benefícios fiscais, alguns tipos de isenções para entidades imunes e isentas. E nós, como CDL, Federação das CDLs, somos entidades, associações civis isentas. Vou falar a diferença. E aí, dentro da Lei 9.532, existe um artigo que permite, desde 2015, a remuneração de dirigentes estatutários. E para remunerar, tem vários subrequisitos que nós vamos nos debruçar com certo detalhamento. Ok, gente? Não é que vocês vão fazer isso amanhã, é porque eu tenho que levar isso ao conhecimento, para a gente nivelar, né, essas informações, para futuramente a gente poder introduzir isso no nosso estatuto, ter autorização da Assembleia e assim por diante. Eu acho que é um assunto importante para a gente tratar, já que desde dezembro de 2015, a Lei 9.532 foi alterada, permitindo, então, remuneração de diretor estatutário, que atua efetivamente na execução ali no dia a dia, né? Aí eu estou falando da diretoria, na verdade, do presidente, ok? Então, esse tópico 2 aí, né? Eu vou lembrar o primeiro, introduzindo os conceitos, e no 2, acho que é o assunto que mais interessa a nós aqui como entidade, né? Eu nem vou falar como fazer, eu só vou falar a norma que existe para a gente entender, pelo menos, o regramento. E aí eu entro no tópico 3, que é da legislação tributária municipal, porque, como eu disse no início aqui, né, antes da gravação, a gente também, como CDL, como FCDL, estamos sujeitas a uma legislação em cada município, em que temos a CDL sede, no caso da Federação das CDLs em Belo Horizonte, eu tenho que seguir alguns comandos da legislação tributária municipal. Eu tenho que não pagar INSS-QN, eu sou prestadora de serviço ou não. Então, eu vou desmistificar isso do ponto de vista legal também. Eu queria aí que advogados, executivos e profissionais que estejam aí, observem depois que eu falar o item 3, como acontece no seu município. Porque, logicamente, eu não verifiquei todos os municípios. Estou verificando de Belo Horizonte, que é onde está a sede da federação, e através dessa base que eu vou dar essas orientações para vocês, tá? Depois, no item 4 e 5, no 4, eu só vou lembrar as regras obrigatórias do ponto de vista contábil, e dentro deste assunto nosso, né, de benefícios fiscais e de remuneração, que nós temos que estar atentos, ok, gente? Inclusive, para a gente poder exercer o que determina, né, ou que permite a legislação aí. Então, a partir do estatuto, eu tenho que estar adequado para eu poder, então, cumprir todos esses regramentos anteriores que eu vou estar tratando. Então, está tudo concatenado, tá, gente? Na CDL, e depois, o item 5 é só para dar esse resuminho das orientações gerais do nosso workshop jurídico. Ok, gente? Então, lembrando, quem tiver dúvida, interrompa, levanta a mãozinha aí, eu acho que aparece aqui para mim na tela, ou vai no chat que aparece aqui para mim, tá? Ok? Combinado? Depois, na última tela tem meu e-mail, tem meu WhatsApp, tem meus contatos, que vocês podem solicitar todo esse material que eu vou estar falando aqui hoje. Combinado, pessoal? Vamos lá, então. Então, essa é a base legal do nosso trabalho. Então, quando eu falo no item 1, por que é importante a gente relembrar o que é uma associação civil sem fins econômicos? Nossa Constituição está no Código Civil. Não temos relação de consumo do Código de Defesa do Consumidor, que é outra lei, é a Lei 8.078. Então, quando eu falo de CDL ou FCDLMG, eu estou trazendo para mim a lei do Código Civil, artigo 53 a 61. E o que é uma associação civil sem fins econômicos? Vamos no conceito do Código Civil. Nós, CDL, somos uma associação civil sem fins econômicos. Esse é o nosso conceito do Código Civil. O que é associação? Está lá no artigo 53 do Código Civil. A associação é a união de pessoas físicas ou jurídicas
que se organizam para fins não econômicos, não havendo entre os associados direitos e obrigações cessivas. Então, o que a gente tem que lembrar? A CDL é uma associação, é a união dessas pessoas jurídicas, no nosso caso? Sim. A CDL é uma associação civil sem fins econômicos da união da maioria, né? Parte dessas pessoas jurídicas. Temos pessoas físicas, profissionais liberais e autônomos como vinculados a essa associação, a essa CDL? Também. Igual um clube de lazer, ele tem como associados, na maioria dos casos, obviamente, pessoas físicas, né? Um clube de lazer ali, que você vai se divertir no fim de semana com a sua família. Agora, é um tipo de associação, então, de pessoas físicas. Aqui, não. A CDL é uma associação de pessoas jurídicas, na maior parte do tempo. E o que a gente representa? A gente não tem fins econômicos ou fins lucrativos, tá, gente? Vou falar um pouco sobre isso. É essa a Constituição. Então, se eu quero constituir uma CDL, uma associação, eu tenho regras aí. A primeira coisa é a regra do Código Civil. A CDL, ela representa um segmento econômico do comércio varejista, dos prestadores de serviços e outros setores empresariais. Então, a nossa representação é desse segmento econômico, da economia, que são os empresários, ou, na verdade, as empresas do comércio varejista, prestadores de serviços e outros setores empresariais. Então, eu represento esses CNPJs. Essa vinculação desses CNPJs, dessas empresas da CDL, a gente tem que lembrar que ela não é obrigatória. Entra a empresa, se vincula associativamente à CDL, a empresa que tiver interesse. Gente, em geral, ela tem interesse em alguma das soluções da CDL. É o SPC, na maioria dos casos? Sim, mas hoje também estamos migrando para outros tipos de serviços, soluções, atividades, tais como plano de saúde, certificação digital, linhas de financiamento, setores de cobrança, ou seja, eu tenho uma gama de soluções, entre aspas, de serviços que eu disponibilizo e assim a empresa pode ter interesse de ter esse vínculo associativo à CDL para a utilização de um desses serviços, do SPC, ao certificado, ao plano de saúde, etc. A depender do que a CDL disponibiliza, entre aspas, os serviços que interessam. Então, esse vínculo dessa empresa associada, desse profissional liberal na CDL, ele é facultativo. Não há uma obrigatoriedade legal na lei de se vincular como é num sindicato, tá, gente? Patronal, ok? Estou falando do patronal aqui. Então, quando eu me vinculo à CDL, em geral, eu, como empresa, ou como profissional liberal, tenho interesse, sim, nessa vinculação para utilizar uma das soluções para reduzir meus custos, para que a CDL trabalhe politicamente, institucionalmente para mim, que ela avalie e faça reunião com o prefeito para abertura do comércio, ou seja, a CDL tem essa representatividade como entidade de classe do segmento empresarial, ok? É lógico esse conceito para vocês, claro, só estou lembrando aqui do ponto de vista jurídico, assim, esses conceitos. Então, de direito privado, é o de terceiro setor. Só um minutinho aqui, Daniela. Então, nós somos uma pessoa jurídica de direito privado, gente, não de direito público, né? Às vezes a gente fala, ouve assim, vai fazer concurso na CDL? Não tem concurso. A gente é contratado como seletista, né? Carteira de trabalho. Então, somos o terceiro setor. Lembrando que o primeiro setor é o governo, os órgãos públicos. O segundo setor são as empresas. E o terceiro setor, denominado essas pessoas jurídicas, associações sem fins econômicos, sindicatos, partidos políticos, associações comerciais, CDLs, federações, ok? Todo esse terceiro setor que não é público, não é do privado das empresas, então somos nós aí o terceiro setor regulamentado pelo Código Civil. Tudo bem, pessoal? Vamos seguindo aí. Dúvidas? Levantem a mão, vão no chat. Então, a gente lembra dos principais, não os todos, tá, gente? Eu estou colocando esses principais porque esses me interessam para o assunto de hoje, que são questões tributárias e contábeis na CDL. Quais são os requisitos obrigatórios, dentre outros, que tem que constar no Estatuto Social? Primeiro, eu tenho que ter minhas finalidades estatutárias, quais são os objetivos da existência da minha CDL. Claro, temos modelos disso, direcionados pela Confederação e Federação, mas eu tenho lá no artigo 1º falando da CDL, a IMORES, Associação Civil Sem Fins Econômicos, CNPJ tal, com endereço sede no endereço, né, tal, tem como finalidades, ou como objetivos sociais. Aí vem letras A, B, C, D, diversas letras, que definem, então, qual é o porquê da existência daquela CDL. Por que ela existe? Quais são as finalidades do seu estatuto para os associados?
quais os objetivos da sua existência. Isso é obrigatório constar em qualquer estatuto, de uma fundação, de uma CDL, de uma associação comercial, de um sindicato, de um partido político, de um clube de lazer, que também é considerado uma associação civil sem fins econômicos. É obrigatório ter finalidades estatutárias. E a gente vai lembrar aqui que a prioridade nossa é a CDL, tá? Existe para desenvolver atividades para as empresas a si associadas, acompanhar medidas legislativas de interesse do comércio, fazer convênios, né, e parcerias, né, com empresas do segmento que auxiliam o comércio varejista e os nossos associados. Então, vai escalando os tipos de finalidades. Usar o banco de dados do SBC Brasil, né, como banco de dados único, tal. Então, a gente vai elencando quais as finalidades da nossa existência enquanto CDL. E é muito importante a gente saber disso, porque isso se define por que eu existo em CDL. É para trabalhar para esse associado? É para fomentar a atividade dele? É para fazer parcerias nesse sentido? Então, eu estou olhando a categoria econômica do empresário, ok? Essa é a nossa finalidade, assim como a federação está para a CDLs. Temos que ter também, obrigatoriamente, no estatuto, gente, as fontes de recursos para a sua manutenção. O que é isso? Quais as receitas que eu recebo na CDL, entre doação, contribuição, comissões, dividendos, etc. Como eu mantenho financeiramente a minha CDL? Então, ter uma articulação, fontes de recursos, são receitas da CDL, é obrigatório. E a gente vai ver, no decorrer das questões da remuneração dos benefícios, que isso é uma imposição da lei para eu gozar dos benefícios fiscais, né, isenção da COFINS, isenção da pessoa jurídica, e até para remunerar. Eu tenho que ter esse capítulo de forma clara ali no estatuto. Também é obrigatório, dentre outros, o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos. Qual é o órgão que delibera, que aprova uma determinada pauta que está no edital? É a Assembleia Geral, gente, que é formada pela reunião de todos os nossos associados. Ele é um órgão deliberativo. Ele avalia a proposta que está no edital, seja uma eleição, uma prestação de contas, uma reforma estatutária, um assunto de relevância ali do comércio de Jequitinhonha e assim por diante. A Assembleia é um órgão que delibera, aprova ou não aprova uma determinada pauta que consta no seu edital de convocação. Essa é a competência dela. E a Assembleia é formada por todos os associados, tá, gente? Também é obrigatório ter a forma da gestão administrativa da CDL. E isso é feito pela diretoria executiva, gente. Vocês vão lembrar o estatuto de vocês. Compete à diretoria executiva. Isso. Depois vem de forma detalhada. Compete ao presidente isso, essa atribuição, ao vice essa, ao diretor financeiro administrativo, ao diretor de produtos e serviços, ao diretor institucional político. Vem a atribuição, vem a coletiva da diretoria, que é o órgão de gestão administrativa, e posteriormente vem individualmente a atribuição de cada diretor, do presidente ao último diretor, inclusive do suplente. É obrigatório ter a forma da gestão administrativa. Quem administra, quem é o responsável para administrar, que é o presidente por sua diretoria, ok? E de forma clara, no estatuto tem que haver as atribuições dessas pessoas. Qual a responsabilidade de cada diretor? E aí eu também tenho que ter no estatuto como a gente aprova as respectivas contas. Aí eu tenho dois momentos. Eu tenho um conselho fiscal que fiscaliza a gestão administrativa, os gastos realizados pela diretoria, em geral pelo presidente, seu diretor financeiro, de uma forma colegiada. Ele fiscaliza. Agora, quem aprova essas contas é a Assembleia Geral. Por isso que é submetido à Assembleia Geral a aprovação das contas, após a emissão do parecer ou da vistoria dessa documentação do que está sendo utilizado na gestão administrativa pela diretoria executiva, tá, gente? Eu estou falando tudo isso porque nós vamos relembrar esses conceitos aí posteriores. Então, isso é importante a gente ter em mente aqui. Alguém está com o áudio aberto? Acho que agora é. Ok, pessoal? Então, esses conceitos. Então, resumindo aqui, a CDL, outro ponto, não pode ter finalidade lucrativa, mas ela deverá ter superávit. Quando eu falo assim, não pode ter finalidade lucrativa, quer dizer, eu não tenho em si a minha finalidade para ter lucro, porque eu não sou uma empresa, não sou constituída para ter lucro, mas é claro, eu tenho que ter superávit.
receita financeira positiva, ok? Eu tenho que ter, né? Se eu devo ter, né? Se eu posso ter, eu devo ter esse superávit para a manutenção da minha entidade, ok? Por quê? Aí eu posso desenvolver atividades econômicas para os meus associados dentro das finalidades estatutárias. Então, toda parceria que eu faço para ganhar uma comissão, uma taxa, etc., para ter esse superávit e manter financeiramente a entidade, eu faço em nome coletivo dos meus associados. Eu não vou contratar uma questão pontual se eu não estou vendo essa coletividade associada de uma campanha de Natal, de um plano de saúde, tanto que os planos de saúde que a CDL pode contratar em nome coletivo é justamente o empresarial, o coletivo por adesão. O individual pode? Não pode. Resolução normativa 195, depois até foi revogada, substituída, não nos permite isso, porque são 3 categorias. Então, o financiamento do Sicob ou do BDMG, que muitas CDLs, né, fazem adesão via federação aqui, é em nome coletivo para esses associados. Então, eu posso desenvolver atividades econômicas? Sim, eu como CDL posso, mas a finalidade em si não é lucro. Mas é claro que eu tenho que ter um valor, uma taxa ou uma comissão, vamos chamar aqui, uma verba para mim, para a manutenção dessas atividades, por esses associados interessados nessas atividades que eu estou desenvolvendo para ele, não, no coletivo, ok? Eu também posso cobrar mensalidades, contribuições, hoje muitas CDLs, além da mensalidade, dispõem na fatura ali, contribuição CNDL, contribuição FEDEL, discriminam claramente qual a contribuição que o associado está pagando para manter esse sistema, para manter a CDL. É legal cobrar isso, gente? Sim, a associação pode cobrar. Mensalidade e contribuição. Sara, que eu cobro uma mensalidade de R$ 2,00, assim, somente para falar que eu estou cobrando uma contribuição. Pode ser? Pode. Porque o que eu faturo mais são o rateio de despesas entre associados de acordo com o uso dele. Então, ele paga 5 lá de contribuição NEL, no caso nosso, 6 de contribuição federativa, 5 de confederativa, não sei, estou dando exemplo, e aí se ele usa certificação, se ele aderiu à locação, se foi o SPC, o pacote tal, então, e o uso a mais, eu vou cobrando de acordo com o uso dele, tudo certo. Porque eu tenho que ter esse superávit e posso cobrar mensalidade, contribuição e ratear as despesas de acordo com o uso deste associado, ok? E outra coisa, eu posso aplicar esse superávit, essa receita financeira, só um minutinho que eu vou montar aqui. Essa receita financeira sempre na manutenção e desenvolvimento da CDL. Eu não posso pegar esse superávit e distribuir para os associados, ou diretores, etc. Não posso. Toda a receita que eu tenho que reinvestir na manutenção dos objetivos sociais da CDL. Olha, sabe, a gente fez uma campanha aqui, ganhamos dinheiro, teve superávit, e eu já estou guardando para a campanha do Dia das Mães, Dia dos Namorados. Já estamos aqui querendo abrir um novo serviço, uma outra solução para os associados. Então, a gente vai guardando essa reserva e aplicando financeiramente isso, para render mais, claro. Não tem problema, porque eu não posso pegar dinheiro e dizer, vou distribuir aqui para os associados. Não pode, não tem prolabore para associado não, tá, gente? Então, todo superávit tem e deve ser reinvestido na manutenção da CDL dentro dos seus objetivos estatutários. Por isso que é tão importante, nos objetivos e finalidades estatutárias, eu tentar observar a regra para ver se aplica a minha atividade ao serviço que eu quero disponibilizar para esse associado. Tudo bem até agora, pessoal? Podemos continuar? Então, vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tem uma coisa aqui no chat. Peraí, só um minutinho, pessoal. Sim, ok. Vamos continuar. Lembrando, gente, que essa apresentação, para quem chegou depois, ficará disponível de vocês. Meus contatos vão estar no último slide. Tem meu e-mail, meu WhatsApp, só vocês solicitarem, né? É só para vocês acompanharem que esse assunto é detalhado. Tem mais uma pergunta no chat. Tranquilo. Continuamos aqui. A primeira parte é bacana, tranquilona. A gente começa assim. E aí eu queria lembrar de uma coisa que é óbvia, mas chazinho, viu, pessoal? Na minha xicrinha do meu aluno, assim. Voltando. Então, aqui, eu queria lembrar uma questão do CNPJ da CDL. O CNAE, que é o Código e Descrição da Atividade Econômica Principal da CDL. O CNAE, gente, da CDL tem que ser 94 11 100.
94.1100, que significa atividades de organizações associativas patronais e empresariais. Esse é o nosso CNAE de CDL, da federação, e assim por diante. Sabe, mas por que você está falando uma coisa tão óbvia? Sabe por que eu estou falando isso? Porque em 2019, o jurídico e o Ricardo, que fizemos um trabalho na CDLs, né? Teve aquela reforma, veio do sistema do CNDL, a gente teve que fazer revisão em vários estatutos. E das 200 CDLs, olá, 83... Entra aqui. Só um minutinho aqui que o iPhone tá... Vamos estar aqui. Gente, se puder deixar o seu telefone no mudo, Edna, Ney. Obrigada. E por que eu estou falando? A gente fez esse trabalho em 2019, avaliando CNPJs, estatutos sociais, para ver se estavam de acordo com o regramento do nosso sistema, normas obrigatórias ou facultativas, e também os termos de posse. E das 8, né, então, temos 200 CDLs em linhas. Das 200, 83 encaminharam, falou, Sara, faz esse trabalho para a gente, sim, perfeitamente. E a gente foi vendo documento por documento e detectamos em mais de 20 CDLs um erro no CNAE, ali do CNPJ da entidade, que falamos, olha, corrijam, né? Emitimos uma nota técnica para a CDL, corrija esse CNAE, o correto não é esse, é o 94.1100. Quer ver? Olha aqui, gente. Vocês vão ficar com isso aí. Olha aqui o CNAE da federação. Olha a setinha aí. Nosso código de inscrição é o 94.1100. Atividades de organizações associativas, patronais e empresariais. Também é o da Confederação Nacional de Dirigentes Logísticos, CNDL, é o mesmo. 94.11.100. Agora, olhem isso aqui. Também é do SPC Brasil, entidade, o órgão. Ela é uma filial, gente. Deixa eu só voltar aqui. Vocês estão vendo aí, filial? Tem a primeira setinha azul. Qual que é o nome comercial, empresarial, Confederação Nacional de Dirigentes Logísticos? O nome fantasia é SPC Brasil, 94.11.100. Esse é o CNAE do SPC Brasil. Ok? E a gente vai lembrar no workshop anterior que eu dei algumas informações sobre o SPC Brasil, entidade, e também o SPC Brasil SA, que eu vou falar o CNPJ. Pois não, doutor Tiago? Doutora Sara, tudo bem, né? Eu só queria comentar, se fosse possível, a senhora tem que falar, mas agora acho que no próximo slide a senhora vai falar isso, pelo jeito eu vi passando ali, é sobre os secundários, né? A senhora vai comentar, né? Porque Os assim... quinais secundários. Porque a nossa dúvida é essa, por exemplo, aqui em Itaúna, por exemplo, nós fomos meio que obrigados a inserir um quinais secundário de atividade ambulatorial, restrita a consultas, porque a gente tem um setor médico. E aí a gente, né, a KNAI de educação, porque alguns órgãos públicos exigem, por exemplo, para fins de alvará de funcionamento, no nosso caso lá esse ambulatório, né? Então, assim, inicialmente a gente ficou meio restrito, por uns 2 ou 3 anos, a gente falou que a gente não inserir, porque nós somos entidade de classe, sem fins lucrativos, esse é o CNAE principal, todas as atividades estão abrangidas pela entidade, então são objetivos do Estatuto Social e assim por diante, mas esse ano agora, infelizmente, esse último ano, a gente não conseguiu. A prefeitura falou, se vocês não inserirem o CNAE, nós vamos fechar o setor de saúde interno da CDL e tal, e a gente acabou inserindo. Né? Como é que a senhora vê essa questão aí desses Eu até CNAEs não vejo secundários? problema, não, doutor Tiago, porque assim, eu tenho que ter esse CNAE principal, que é o principal da existência da CDL. Qual que é o cuidado que eu sempre peço aqui? Por isso que eu estou falando de finalidades estatutárias, é se esta finalidade está de acordo com o que está sendo feito ao associado, ou seja, no caso de Itaúna, eu tenho um ambulatório que presta serviços para o associado. Tudo que eu justifico para o associado, através de um vínculo associativo, ainda que temporário, eu acho que eu posso estar ok, ainda que eu tenha que, nas secundárias de atividades, para justificar contabilmente e juridicamente essa atividade. Qual que é o problema que às vezes eu acho? Você coloca o KNAE secundário, mas se eu, CDL, começo a desvirtuar o que é o KNAE principal, que é a minha atividade de organização associativa patronal do segmento empresarial. E aí eu começo a desviar a finalidade estatutária e os recebimentos da Receita para empresas ou pessoas físicas que não têm vínculo associativo à CDL. Aí eu acho que começa a correr um risco para a CDL, do ponto de vista das isenções fiscais que a gente vai falar,
tributos federais e até dos municipais. Porque se o município... Uma coisa é querer ter o alvará e a prefeitura exigir. Outra coisa é usar esse KNAI secundário e falar: estou prestando serviços em concorrência ao público, e não só para o meu associado. E aí eu posso ter problema e ser tributada também. Eu vou até falar isso no item 3, quando falar do Código Tributário Municipal. Até não vejo problema. Eu vi isso outros CDLs, os KNAIs secundários também, porque alguns têm provedores de internet ou fazem, né, como se, não como convênio, mas apropriando, fazendo mesmo, elaborando esse tipo de serviço. Então, é só o cuidado que eu peço às entidades aí, ok? Tudo bem, doutor Tiago? Tudo jóia, ótimo, obrigado. Ok, dá um fone. Isso, ok, beleza. Ok, pessoal? Foi bom, né, a contribuição do doutor Tiago aí. Então, veja bem, eu tenho aqui a CNDL com o seu CNPJ, barra, né, 34.73.682/1000, e o SPC Brasil é o barra 3000, gente. É uma filial da CDL. E aí eu falei, né, quem participou do último workshop, como a gente está falando normas do sistema CNDL, eu trouxe lá informações gerais do SPC Brasil, a entidade, mas também trouxe informações sobre o serviço de proteção SPC Brasil SA, Sociedade Anônima, que obviamente é outro CNPJ, porque ela não é uma entidade. Olha o KNAI principal, os secundários das atividades dela. Ela se constituiu como uma empresa de capital fechado, sociedade anônima, no qual nós, entidades, CNDL, federações, CDLs, que apontaram, né, o capital ali, na verdade, as ações, né, as ações ordinárias, é que são os proprietários, né, dessa sociedade anônima. Então, veja que esse CNPJ ele tem que ser empresarial. E, logicamente, as atividades principais e demais secundárias têm toda uma relação com o que a companhia hoje está fazendo, até, né, para vocês receberem agora nota fiscal, não é mais fatura, não é recibo, ela está pagando tributos, ela está reduzindo o seu risco tributário, ficando confortável para não se falar que é uma organização associativa patronal. Então, ela concorre hoje com a BVS, com o Serasa, com a COD, com a Interum, né, TransUnion. Olha como os bancos de dados estão crescendo, e não está diminuindo, não. Então, para eu fazer isso nesse mercado brasileiro, ela tem que criar esse CNPJ, a gente explicou um pouco sobre isso lá. É o caminho natural. Ok, pessoal? Então, veja o tipo de atividades que são desenvolvidas hoje pelo SPC Brasil. É o que a gente recebe lá, provedores de conteúdo, tal, desenvolvimento de programas, e segue aí, não vou ficar lendo isso. Vocês vão ter acesso a esse material. Então, é um pouco assim da preocupação que o doutor Tiago colocou, quando a gente tem o KNAI principal de uma organização, que tipo de atividade eu devo ou não, ou eu posso, sem correr riscos de perder os benefícios, de inserir como KNAI secundário. O principal sempre 94 anos de 100, tá, pessoal? Ok? Isso aqui é só para vocês terem, para fazer a comparação, usando também o último workshop aí com aquelas informações. É bom ter isso, né? Vocês assinam um contrato de licenciamento, vai ser agora com a companhia. Eles devem encaminhar isso agora em abril, né? Pela reunião que a gente teve lá no encontro de presidentes com a doutora Viviane. E aí, gente, eu estava lembrando em 2019, eu encaminhei essas notas técnicas simples para as entidades, e aí no item 3 era justamente o CNPJ que não estava enquadrado. Essa CDL, eu fiz uma consulta recente, né, em 14/3, ela ainda não havia no KNAI principal, né, ou até secundário, corrigido isso juntamente à Receita. Olha como estava um pouco equivocado o KNAI dela. Estava 9430 tal, atividades de associações de defesa de direitos sociais. Esse não é o objetivo da nossa existência. A gente falou que nós somos uma CDL, uma associação civil para a classe empresarial, ok? Esse é o nosso objetivo, os nossos associados. Então, a gente não tem bem defesa de direitos sociais. Está fugindo aí o nosso KNAI, esse KNAI principal. E os secundários também. Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte. Também não é nosso objetivo secundário. Nossa existência não tem muita relação com isso. Né? E depois atividades associativas não especificadas anteriormente. Até que ok. Então, veja, há um equívoco aí e não houve essa correção, ok? Então, isso me preocupa um pouco. Por que eu estou destacando isso? Porque quando eu vou falar de imunidade e isenção, a gente tem que até estar com enquadramento não só das regras estatutárias, mas o nosso KNAI também na Receita. Porque se a Receita fala assim, mas peraí, CDLA, você não é uma associação de defesa de direitos. Quais direitos sociais? Da mulher? Do LGBT? Não.
Você é uma associação de classe patronal empresarial. Não, ligada à cultura e arte, o que você desenvolveu no ano ligado à cultura e arte? Então, está fugindo aí, tá, gente? Então, infelizmente, essa CDL não corrigiu. Distintamente foi João Molevade, que nós também emitimos uma nota técnica. Ela também estava equivocada lá nos KNAI, né? Olha aqui, doutor Tiago, se puder observar isso aqui, o KNAI principal estava equivocado, né? Atividades de associações de defesa e direitos sociais, similar ao anterior. E aí, o KNAI secundário é que tinha essas atividades que eram desenvolvidas para o associado, né? A gente até perguntou à época, o doutor Ricardo. Ela tinha portais, provedores de conteúdo, outros serviços de informações na internet, atividades de organizações associativas ligadas à cultura e arte, fugiu um pouquinho, atividades associativas não explicadas anteriormente. Ela parou de exercer essa questão dos provedores e, né, eu fiz a consulta no dia 14 de março, já tinha corrigido o KNAI adequadamente, ok, gente? Então, é só porque dos 83 ali, quase 20 estavam com o KNAI, nós, né, equivocados, a gente pediu para fazer essa correção, falar com o contador, com a diretoria, porque senão a gente pode ter problemas aí da questão de enquadramento imune ou isento, que a gente vai ver aí. Ok, pessoal, tranquilo, né, isso aqui? Tranquilinho, né? Então, vamos seguir aí. Deixa eu ver aqui na apresentação. Agora, a gente vai entrando no nosso assunto que mais vai demandar tempo aqui. Então, eu vou falar aqui nesse item 2, já falei das questões dos requisitos da entidade, do estatuto, regras obrigatórias estatutárias, enquadramento do KNAI, desculpa. E agora, eu vou desdobrar para a gente adentrar no 2.1, pagamentos de tributos federais e benefícios fiscais que a entidade pode ter como a CDL isenta, e 2.2, que é a remuneração de dirigentes estatutários. Agora, eu só queria que vocês não criassem expectativa aqui, no 2.2, porque eu não vou falar se indenizatório até no aspecto trabalhista, não. Eu vou só falar da lei, que é dessa lei tributária, que tem a permissão legal para isso, tá, gente? Mas para falar do 2.2, eu tenho que falar do 2.1. Vamos lá. Primeira base legal, né, gente? Então, eu tinha escrito só as leis dos artigos, resolvi descrever, assim, do que está falando cada regra, cada normativo aí, lei, medida provisória, regulamento de imposto de renda, assim por diante. Então, a lei principal que nós vamos trabalhar aqui no item 2 é a 9.532, que é uma legislação federal. Eu vou me adentrar aqui nos artigos 12 a 15, que falam tanto da isenção do imposto de renda da pessoa jurídica e da isenção da contribuição social sobre o lucro líquido para as entidades isentas. E aí, lá no artigo 12, letra A, eu vou entrar na remuneração dos dirigentes, tá? E aí, vou ter que citar a Lei 9.790, a lei da OCIP, que é um dos requisitos para a gente poder remunerar os dirigentes, tem diversos requisitos. Também vou citar e deixar como consulta essa Lei 10.833, que traz o conceito de COFINS, receita própria, dessa medida provisória que traz o regulamento do PIS e assim por diante. Isso aqui é para consultas de vocês posteriores. O que eu vou fazer, vou falar o texto, às vezes vai ficar solto, então vocês podem consultar isso aqui. Ok, pessoal? É isso. Isso é para vocês trabalharem posteriormente. Então, quando eu falo de benefícios fiscais, do ponto de vista tributos federais para uma entidade isenta, que é a CDL, do ponto de vista federal, a CDL deve pagar PIS 1% sobre a folha de pagamento. Remuneração, salário de toda a sua folha de funcionários, de empregados, eu pago 1% a título de PIS. Ou seja, não tenho nenhum benefício, não tenho nenhuma isenção nesse caso. Isso pode chegar a 1,65, etc. A gente está aqui no 1%. Tem 0,65 também, para algumas entidades, sim. Mas no caso de CDL, 1% sobre a folha de pagamento. A base legal está naquele slide anterior, tá, gente? Para vocês buscarem. COFINS. Quando eu tenho, né, o pagamento do tributo da COFINS, quando for receita própria da CDL, zero. Eu estou isenta de pagar qualquer tributo. Quando é receita de atividade não própria, eu sou tributada em 7,6%. Guardem a questão da COFINS, que eu vou falar no próximo slide. O que é receita própria? O que é receita? Compreende que a CDL tem como receita própria e é isento de pagar a COFINS. E quando ela entende que não é atividade própria, então eu tenho que tributar 7,6% desta receita que a CDL ofere e não é da atividade própria. Então, vamos ter atenção a isso. Ok. Imposto de renda de pessoa jurídica é isento? Está lá no artigo 12, 15 da Lei 9.532. Tem vários requisitos que eu tenho que cumprir para ter essa isenção.
Nós vamos falar quando falar de remuneração. Contribuição social sobre o lucro líquido, a CDL isenta também, desde que eu cumpra um monte de requisitos. E esses requisitos, gente, têm muita relação com as questões contábeis do CNPJ e do estatuto. Como eu disse, está tudo interligado aqui, né? Esse nosso treinamento, esse nosso bate-papo de hoje, ok? Então, do ponto de vista federal, PIS 1%, COFINS 0% isento, receita própria, receita não própria, 7,6% é sim tributado, imposto de renda PJ e contribuição social sobre o lucro isentas, eu cumprindo os requisitos da Lei 9.532. Se tivesse os requisitos, tá? Estadual eu não tenho benefício no CDL, do ponto de vista fiscal, né? Tá. Ah, Sara, se eu fizer uma doação, vender o bem aqui através de uma doação, a sede, um carro, eu tenho que pagar antecedente? Sim, então tem tributos ou taxas que não estamos isentos de forma nenhuma. Então não há nenhum benefício sobre o aspecto estadual, tá, gente? O municipal eu vou falar no item 3. Ok, pessoal? Tranquilo aqui, né? E aí, lembrando aqui o item COFINS, o que a Receita Federal entende que é receita própria e que é isento de pagamento de 7,6%. Ela entende que são as receitas derivadas das atividades próprias, as contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei, assembleia ou fixadas no estatuto, recebidas de associados ou mantenedores sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento de seus objetivos sociais. Perceba que, a todo momento, a Receita vem falando assim, o que você tem como receita para manutenção, que é superavitário, tem que estar para o seu custeio, para desenvolver os seus objetivos sociais ou as suas finalidades estatutárias. E eu falo que é isenta toda receita que entra na CDL, derivada de contribuição, ou uma doação, ou uma mensalidade, um pacote, que o estatuto tenha previsão legal, recebida do associado. Por isso que quando eu recebo alguma verba que não é de não associado, eu posso ser tributado com 7,6%. E também quando eu desenvolvo outras atividades que não têm caráter contraprestacional. Esse é o risco. Se, Sara, eu faço certificado aqui, eu não pego o contrato de filiação temporária. Você tem o risco de ser tributado de 7%? Sim, é que em geral você pega toda a receita e coloca ali como receita própria, né? Das suas comissões, das suas mensalidades, das que estão fixadas aqui no primeiro item e de outras também. Então, peço cuidado para, né, o contador observe isso aí, porque se você começar a chamar a atenção da Receita de muitas atividades que você desenvolve para não associado, você pode ser tributado pela COFINS. E aí fica o alerta do que eu estava falando, né, doutor Thiago? A gente pode fazer tudo para o associado desde que esteja ali dentro da justificativa da finalidade estatutária que eu tenho para aquele associado. Se eu começo a desenvolver atividades para não associados, eu tenho o problema de ser tributada na COFINS 7,6% e de pedir e perder as isenções do imposto de renda, da contribuição social sobre o líquido, ok? Então, é só esse cuidado que eu peço aí. Temos formas de tentar blindar nós como entidades, temos contrato de adesão ou de filiação do associado, de forma permanente ou de caráter temporário, essas soluções mais temporárias. Temos que usar esses instrumentos para nos proteger, tá, gente? Para que a gente continue isento de pagar COFINS, né? Ok, gente? Então, é isso. Aí, entendido isso aqui, pessoal? Por que eu estou falando de receita própria? Porque lá no artigo do Estatuto Social, a gente tem que discriminar, não é? Aqui não está, só vou botar aqui. Aqui não está falando que as receitas das atividades próprias são tais, devem ser fixadas por lei, assembleia ou estatuto. Então, eu tenho que falar no estatuto quais são minhas fontes de receitas. Minha receita é contribuição, é a mensalidade, é a doação, é a aplicação financeira, é isso. Eu tenho que discriminar no meu estatuto para eu ter essa isenção, para eu ter essa possibilidade, esse benefício, né? Quando não tiver caráter prestacional direto. Porque se for contribuição, anuidade, mensalidade, está tudo certo. Mas eu quero pôr no estatuto
No artigo das receitas para minha manutenção, o que poderia ser o caráter contraprestacional direto, para poder me proteger ali, falando, olha, isso aqui não tem um caráter contraprestacional, mas está estabelecido no meu estatuto. Eu estou falando que eu tenho essa receita para manutenção da CDL, entendeu? Então, isso é importante lá. Quem está perguntando? Não, receita de doação não é tributado, não. É isento aqui. É um dos, né? Quem perguntou, Roseli Nogueira, é isso aí. Não é tributado. Veja que a própria Receita entende que doações, contribuições, doações não são tributadas. Ok, pessoal? Então, eu tenho que prever preferencialmente isso lá no meu estatuto, somente. Então, a sugestão que a gente tem de redação do estatuto, gente, isso que eu estava falando do estatuto no início, é que o artigo tal preveja, assim, das receitas, né, o capítulo, constitui fontes de recursos para a manutenção da CDL, ou são receitas para a manutenção da CDL, ok? Contribuições mensais fixas pagas pelos associados. Está previsto aqui no estatuto. Contribuições compartilhadas, que eu estou falando que é serviço, colocando a nomenclatura contribuições compartilhadas, referente aos produtos e demais atividades específicas desenvolvidas e prestadas ao associado. Então, se o associado usa certificação, se ele usa locação, se ele usa SPC, se ele usa cobrança e tal, vai estar discriminado, ele vai pagar de acordo com o seu uso. Então, essa contribuição, esse pagamento que ele faz à CDL é uma receita. Ok? Está descrito na letra B aqui. Rendas decorrentes de aluguel, muita gente faz locação. As aplicações financeiras, ok. Explorações patrimoniais, né, etc. Sim, são rendas que estão aqui isentos 0%. Só um minuto. Olha aí a Edna perguntando sobre recebimento de convênios da prefeitura para o Natal, por exemplo. Olha aí, Edna, é o item F lá, mas vamos, né? E o D é o próximo aí, tá? Calma, gente, a gente está ansioso mesmo, faz parte aqui. Letra D, doações de recursos decorrentes de convênios com pessoas jurídicas de direito público ou privado. Doações. Brumadinho perguntou e Tabirito perguntou. Doação? Pode. Pode ser decorrente? Doações de recursos decorrentes de convênios com pessoas jurídicas de direito público ou privado. Público, prefeitura, parlamentar, etc. Por que a gente coloca isso aqui? Que é muito comum mesmo. Prefeitura, parlamentar, né? Quando chega o final do ano, tem uma sobra parlamentar, você tem que fazer um projeto para eu fazer essa doação financeira. Esse projeto tem que. Eu vou te dar 50 mil. A CDL me ligou aí esses dias. Sara, um parlamentar X, tem uma verba de 50 mil, tem que fazer um projeto aqui. E esse dinheiro só pode ser utilizado na CDL. Por quê? Para as despesas da CDL. Por quê? Porque tem que estar dentro da finalidade estatutária. Então, eu faço projeto para pagar a campanha disso, para pagar isso. Eu tenho que descrever onde eu vou gastar os 50 mil. E eu estou recebendo essa doação. Porque não é algo que a associada está pagando. É um parlamentar, faz uma parceria de direito público, ele que está me doando, ou com a prefeitura, ou com outro órgão público. Eu estou recebendo esse dinheiro. É uma doação. Né? Ok, gente? Então, Edna e Roseli perguntaram. Acho que ficou claro isso aí, né? Ou com recursos privados. Às vezes é uma empresa que faz doação. Tudo certo também. Não, vou ajudar na campanha tal, vou fazer uma doação. Às vezes não é nem em espécie essa doação, né? Às vezes é um mobiliário, alguma coisa que eu utilizar. Às vezes não vai nem entrar como receita financeira aí na CDL. O que é importante? Identificar, descrevendo todas as receitas para eu me manter na isenção do 0%. Para não cair no 7,6%, tá, gente? Que poderia caracterizar atividade não contraprestacional que está lá na descrição, tá? Na receita. Rendas de indenizações eventuais pode ser uma receita na CDL. F, está até destacado. Recebimentos de dividendos ou comissões por força de contratos ou parcerias e ou de participações societárias. Essa letra F tem dois momentos. Recebimento de dividendos, o que é dividendos? Né, gente? Vamos dizer que, no caso de uma SA, do qual né, nós somos acionistas, a gente não recebe superávit, não recebe prolabore, a gente recebe uma coisa que chama dividendos, que é o lucro que a companhia teve e ela pode distribuir entre seus acionistas. Ok? Então, dividendos eu posso receber desde que eu tenha uma participação societária ou acionária.
que é o caso de muitas CDLs com o SPC Brasil Sociedade Anônima, SA. Federação tem participação como acionista, CDL Itaú e tantas outras CDLs que estão participando aqui? Sim. Então, esse recebimento eu tenho que justificar se eu receber no meu caixa lá. Vamos supor, nunca recebemos não, tá, gente? O SA nunca distribuiu, mas ele pode, porque é uma sociedade anônima. Vamos supor que daqui a 5 anos, o SPC Brasil está tendo muito dividendo e queira distribuir entre os seus acionistas. Pode lá na Assembleia definir. Agora não está acontecendo isso, não. Ele pega o dividendo e reinveste na companhia. Pega e reinveste. Quem participa lá das reuniões sabe. Desde 2017 nunca distribuiu nada, não. E nem vai distribuir por enquanto. Não é objetivo nosso. Então, mas se eu receber, eu tenho que ter isso no meu estatuto. Essa justificativa de receber esse dividendo, porque eu tenho uma participação societária. Isso é um ponto. Eu posso receber comissões por força de contratos de parceria? Sim. Quantas parcerias vocês têm? Diversas. Vocês não recebem uma comissão, uma verba ou uma taxa, não sei como vocês colocam os instrumentos, mas é uma comissão. Então, seja o seu plano de saúde, né? Você cobra mais o associado e tantos por cento fica aí. Essa receita que entra nessa comissão, ou dessa verba, ela tem que estar justificada ali no estatuto. Isso é uma receita para a CDL? Sim, porque ela tem que ser superavitária. E aí eu tenho que justificar essa receita recebida lá. A CDL pode receber comissão daqueles contratos coletivos feitos de acordo com a sua finalidade? Sim. Só um minutinho aqui. Uma pergunta de Ilan Henrique. Você gosta da CDL? Vamos lá. Bom dia. No cenário onde eu faço consulta para pessoas físicas, no Serasa, por exemplo, e cobro um valor de impressão de papel referente a esta pesquisa, isso seria uma receita sujeita à tributação de 7% com fins? E lá não. A consulta para pessoa física, né, às vezes as pessoas jurídicas também são consumidoras, que você disponibiliza a este consumidor, consulta balcão, que você cobra lá seus R$5, R$7, não sei. Deveria ser gratuito, né, gente? Esse é um ponto. Mas o que você cobra do consumidor é uma regra que a CDL cumpre, porque ela é obrigada a cumprir de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a CDL, no município seu, não sei de onde você está falando, foi concedida a oportunidade de administrar o SPC em seu município através da CDL. E aí tem uma regra lá no artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor que diz o seguinte: o banco de dados deve fornecer ao consumidor sempre que ele solicitar as informações, os registros constantes no seu nome. E como que a gente fornece isso? Consulta balcão. O consumidor vem com a identidade, CPF, a gente checa, e aí a CDL vê que é a pessoa e fornece a este consumidor a sua consulta balcão. Fala assim, olha, a consulta, nossa, tem SPC e Serasa. E aí eu cobro R$5. Não existe. Agora, se você quer só do SPC ou só do Serasa, tem um aplicativo SPC, tem um aplicativo Serasa. Ana Carolina, eu vou te montar aqui só um minutinho. Ok? Então, é isso. Não tem nada a ver com receita e tal. O que é o problema? Que a CDL já enfrentou e a doutora Viva nos falou. A CDL estava cobrando R$10, gente. Eu nem vou falar quanto que custa a consulta balcão para vocês aí na ponta. Vocês não acham que R$10, não sei quantos 1000% aí a mais? Então, o que a gente fala que tem que ter receita, não pode ter lucro, mas a CDL está vivendo de uma lucratividade muito extensa da consulta balcão. Então, cuidado. Se eu estou, né? E aí a CDL estava justificando lá para o Ministério Público, falando assim, não, despesas que eu tenho para atender e tal, papel e tal. E aí mandaram um ofício para o SPC Brasil e o SPC Brasil teve que responder a verdade. Não, na verdade, você está cobrando R$10, nós cobramos o preço X. Era menos de R$1, né? Então não justificava uma cobrança de um valor tão exorbitante. Aí, uma questão de uma CDL pode pôr todo um prejuízo para as demais CDLs. Então, gente, cobra, porque você justifica ali por enquanto. Ah, porque não só é o SPC que é o meu da CDL. Eu estou disponibilizando o Serasa. Então, essa consulta impressa custa R$5. Tem CDLs que cobram 3 e tal. Agora, tem CDLs que estão cobrando a consulta do registro num valor, na minha opinião, que é um pouco acessível. Então, tendo lucro. E aí, se o Ministério Público bate na minha porta para justificar, mas R$10... Nada consta, gente, eu posso cobrar até R$10, porque eu não sou obrigada a dar uma informação que não consta o registro. Só do que consta, do que é negativo, tá, gente? Então, vou fazer esse parênteses aí para você, tá? Então, essa receita,
aí você toma cuidado, não é tributada pela COFINS, porque decorre de uma obrigação legal que vem do Código de Defesa do Consumidor. Ok? Estou fazendo esse longo parênteses aqui. Mais alguma dúvida? Só um minutinho. Ok, Lan, obrigado. Vamos, então, continuar. Deu para entender letra F, pessoal? Ok? E G, outras receitas, né? Tudo que a gente não descrever, a gente coloca ali, né, o contador na letra G, setor financeiro e a contabilidade. Seguimos aí, gente. Então, essa é a sugestão, né, para a redação que conste nos estatutos de forma bem discriminada o tipo de receita para manutenção da entidade. Isso, esse modelinho aqui, esse texto, já consta no modelo, do último, né, das CDEs que eu disponibilizo a vocês. E agora vamos no nosso momento maior, aí 2.2. Eu vou falar da remuneração dos dirigentes estatutários. E para falar disso, eu tenho que fazer uma distinção do que é isenção do que é imunidade. A isenção é prevista na lei ordinária e a imunidade, ela vem primeiro prevista na Constituição Federal, tá, gente? A isenção, como eu já repeti, ela é aplicável à CDL, eu tenho que cumprir requisitos, e também para as OCIPs, por exemplo, para as ONGs, etc. Ela vem descrita os seus requisitos para eu gozar da isenção fiscal, lá do imposto de renda, da COFINS receita própria, da contribuição social sobre o lucro líquido, né? Nós já falamos aí no item anterior. Ela está descrita aí nessa lei, nesses artigos. Ok, pessoal? A imunidade, ela vem primeiro descrita na Constituição. Quem goza de imunidade? Só essas entidades aí, tá? Sejam religiosas, tem imunidade de impostos, tá, gente? Só de impostos. Então, às vezes, é um imposto de renda, um IPTU, um ITCD. Se eu provar a minha condição de entidade imune, se eu sou uma entidade religiosa, né? Ou uma organização assistencial e beneficente, ou eu sou um partido político, ou eu sou uma entidade sindical de trabalhador. Patronal não aplica, não. A imunidade é só para entidade sindical de trabalhadores. Ou eu sou uma instituição de educação, uma fundação de educação, uma PUC, etc., eu posso, então, comprovar a imunidade, de repente, ter a isenção do IPTU do município, do IPVA do Estado, né? IPTU municipal, IPVA estadual, ou ITCD, e posso ter essas imunidades. Tributos federais também, imposto de renda da pessoa jurídica, COFINS, receita própria, PIS, se pagar só 1%, e assim por diante. Claro que para ter isenção e imunidade, eu tenho que cumprir os artigos 12 a 15, porque não é só falar que eu sou uma entidade religiosa, não é só falar que eu sou uma CDL para ter isenção. Eu tenho que comprovar questões contábeis, estatutárias, mais uma vez repetindo, para eu comprovar que eu estou utilizando os recursos superávit ali na minha propriedade, estou desenvolvendo um trabalho para quando a gente fala que você precisa do líder, você precisa está tudo concatenado. Por isso, para ter governança, porque senão tu não dá conta, você vai fazer. Ok, continuemos. Ok, pessoal? Então, imunidade e isenção é isso. Os requisitos da imunidade são um pouco maiores do que da isenção, mas o nosso isenção está lá na imunidade na lei. Nós vamos ver isso aqui. Vamos ver agora a lei, gente, que nos interessa. Artigo 15. Então, vou começar por nós. Vem o conceito de como aplica isenção. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, criativo, cultural e científico e nós, associações civis, que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam sem fins lucrativos. Okay. Então, aqui o artigo 15, na 9.1532, é que fala da isenção para nós, enquanto associações civis sem fins econômicos. Desde que eu, né, como CDL, como FCDL, eu coloque esses serviços, entre aspas, que eu criei para esse grupo o qual eu represento. Por isso que eu falo da finalidade estatutária. Então, a CDL, como uma associação civil sem fins lucrativos, ela estaria isenta pelo conceito do artigo 15? Sim. Tá? Mas aí eu tenho requisitos. Aqui é só o conceito inicial. Que requisitos eu tenho que cumprir para gozar dessa isenção como associação civil? Aí vem o parágrafo 3º, fala assim, as instituições isentas aplicam-se as disposições do artigo 12, parágrafo 2º, as linhas A até a linha E, parágrafo 3º e artigos 13 e 14 desta lei.
Então, vamos lá novamente. Então, para eu, CDL, gozar das isenções do imposto de renda, né, da contribuição social sobre o lucro líquido, eu tenho que cumprir as disposições do artigo 12, parágrafo 2º das alíneas A e E, tem até a linha G, tá, gente? Mas o nosso é a linha A, eu tenho que cumprir, porque senão eu vou perder a isenção daqueles benefícios fiscais que eu citei, imposto de renda, CLSS, etc. Ok? Também o parágrafo 3º desse artigo 12. E nós vamos ler esses artigos aqui, tá? Então, primeira coisa, o enquadramento meu como isenta, eu tenho uma associação civil, está claro nesta lei ordinária, realização tributária, mas eu tenho que cumprir parágrafo, artigo 12 e esses parágrafos todos para gozar dessa isenção, essas letras. Vamos lá ver, então? E aí eu falo aqui, repetir. O que diz o artigo 12? Para o efeito disposto no artigo tal, considera-se imune a instituição de educação ou assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral em caráter complementar a atividades do Estado sem fins lucrativos. O artigo 15 fala da isenção. O artigo 12 fala da imunidade. São, né, entidades religiosas, partidos políticos. Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere esse artigo estão obrigadas a atender os seguintes requisitos. Tanto as atividades, associações isentas, quanto aquelas imunes, tem que cumprir o quê, gente? Artigo 12, parágrafos tais, essas alíneas. Então, para eu gozar da isenção, eu tenho aqui que cumprir o parágrafo 2º. O que diz o parágrafo 2º das letras A até a letra E? Vamos letra por letra aqui, o que eu tenho que cumprir para continuar gozando dessa isenção como CDL. Aí ela vem e fala, aí vem o nosso momento maior aqui, gente. É aqui, no artigo 12, parágrafo 2º, letra A, que tem a permissão legal para remunerar e continuar gozando da isenção. É um requisito de isenção e a possibilidade de remuneração. Vamos ler isso aqui com atenção. Vamos ter que ler menos, tá, gente? Para o gozo da imunidade e também da isenção, as instituições a que se refere esse artigo estão obrigadas a atender os seguintes requisitos. Começa na letra A o requisito. Não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados, exceto no caso de associações sem fins lucrativos. Primeira regra, cujos dirigentes poderão ser remunerados desde que, outra regra, atuem efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos no artigo 3º e 16 da Lei 9.790, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado da região correspondente à sua área de atuação, devendo esse valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade registrada em ata, com comunicação MP, tal no caso de fundação. Nós somos fundação. Então, veja. Olha que regra toda misturada, né? Complexa. Eu tenho a isenção. Eu sou uma CDL isenta. Para eu continuar gozando da isenção do imposto de renda, pessoa jurídica, CLSS e demais, eu tenho que cumprir todos os requisitos. Dentro do requisito, tem essa letra A que fala da possibilidade. Desde a Lei 13.204 de 2015, dezembro de 2015, que permitiu a remuneração para dirigentes e associações sem fins lucrativos. Nós somos isentos. Então, aqui vem a regramento, a partir de dezembro de 2015, porque olha a associação, CDL. Se você for, olha, são 5 regras dentro só da letra A. Se você for uma associação sem fins lucrativos, primeira regra, seu dirigente pode ser remunerado? Pode, desde que esse dirigente atue efetivamente na gestão executiva. O que é um dirigente que atua efetivamente na gestão executiva? Eu estou falando da diretoria executiva, eu estou aqui destacando o presidente, que no estatuto tem a atribuição e competência de administrar a entidade e responder pela entidade, ativa e passivamente, na justiça, inclusive. Ok? Então, o presidente é aquele que atua efetivamente na gestão executiva, sim. Sara, mas tem o vice, o diretor financeiro, de produtos e serviços, tal. Eles também não são diretores? Sim, atuam também na gestão executiva. O diretor financeiro atua ali nas suas atribuições? O diretor de políticos e sociais, ele está atuando ali nas suas atribuições? E assim por diante.
Então, eu poderia remunerar todos ali, tá, gente? Essa é a permissão. Mas o que é atuação de gestão executiva? É ficar o dia todo lá trabalhando? É meio período? Não sei. A norma é aberta. O que se exige é gestão executiva. Ele é praticamente, né, apesar de ser um presidente eleito pela Assembleia, pelos associados, ele parece um CEO lá, um gerente executivo que está nessa gestão trabalhando, então ele pode ser remunerado. Então, veja que é um conceito que a gente tem que começar a refletir aqui. Então, associação sem fins econômicos, o dirigente que atua efetivamente na gestão executiva, segundo requisito. Cumprir os requisitos do artigo 3º e 16 da Lei 9.790. Vou falar delas separadamente. É também um requisito para remunerar, gente. Artigo 3º e 16 é da Lei 9.790, é a lei da OCIP. Vamos falar que requisitos são esses para poder, né, estar contemplado aqui. É o 3º requisito, tá, gente? Respeitar os limites máximos dos valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação. Porque, veja bem, o presidente Franklin, que trabalha aqui na gestão executiva da federação, Belo Horizonte tem uma realidade distinta de Itaúna, distinta de Uberaba, distinta de Abaeté, distinta de Jequitinhonha. A realidade, né, dos valores praticados em BH são distintos em cada município. Então, eu tenho que também observar a realidade. Porque se eu estabeleço o valor de um salário aqui, ou meio, tal, eu tenho que ver a realidade remuneratória da região também. E isso é algo que tem que ser observado aqui. É uma exigência da letra A na remuneração. Então, tem um 4º requisito, só na letra A. Por fim, esse valor tem que ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata. Pode ser numa reforma estatutária, numa assembleia específica sobre isso? Sim. Tem que ser deliberado pelo órgão superior. Quem é o órgão de deliberação superior da entidade? A Assembleia Geral, gente. Então, a Assembleia tem que alterar o seu estatuto ou permitir esse tipo de remuneração, porque assim exige a letra A, né, do artigo 12 do parágrafo 2º, e eu estou falando só do da primeira letra. Eu tenho os requisitos da isenção e da remuneração. Mas aqui, na letra A, a gente está falando desses requisitos para remuneração. Então, eu sou uma CDL, Associação Civil Sem Fins Lucrativos? Sim, estou contemplado na regra. Eu quero remunerar o meu dirigente, que atua efetivamente na gestão executiva? Sim. Estou falando do presidente, eventualmente de outros diretores. Ou vai ser só o presidente? Porque ele que, né, pega aí no chifre do boi, enfim. Eu estou cumprindo os artigos 3º e 16 da lei de OCIP, nós vamos falar sobre isso, tem como fazer, tá? Eu estou respeitando o limite máximo dos valores da minha região? Sim, de repente. Eu peguei a autorização da Assembleia Geral para essa questão remuneratória do dirigente? Sim. Eu contemplei os 5 requisitos, mudei o estatuto, fiz tudo isso aqui? Sim. Então, agora eu tenho que cumprir as letras B, C, D e E, porque senão eu posso perder até a isenção e não poder remunerar. Está claro até agora, gente? Está claro para nós que o artigo 12, parágrafo 2º, letra A, traz diversos subrequisitos para essa remuneração. Primeiro, permite, mas traz diversos requisitos que você tem que observar, além das letras B, C, D e E. Porque senão você perde a isenção e também não pode remunerar, tá, gente? Está tudo concatenado, tá? Quer dizer que amanhã você vai sentar com a sua diretora, gente, fiz um workshop do jurídico, podemos remunerar. Não, gente. Só estou trazendo a questão jurídica para a gente começar a trabalhar e amadurecer esse tema que é importante nas entidades. Mas eu tenho que saber quais requisitos, porque não é só lá aprovar na Assembleia. Não é só ser associação. Eu tenho uns requisitos que são contábeis, que nós vamos ver também aqui. Tá, gente? Então, está tudo ligado. Podemos continuar aí? Alguma pergunta? Vamos continuar, então. Além da letra A, que é a mais complexa, né, que traz esse regulamento, e eu quis me deparar com ela bem cansativamente, vocês até me desculpem, tenho letra B, C, D e E que eu tenho que cumprir para garantir a isenção e poder remunerar. Letra B, agora é mais simples, tá, gente? Eu tenho que também, como CDL, aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais. Aqui, mais ou menos, fala assim, se eu tenho recurso superavitário, esse valor tem que ser na manutenção das minhas finalidades, dos meus objetivos sociais. Não pode ter distribuição, não pode ter doação, não pode ter nada disso. Aqui é uma obrigatoriedade, tá? Por isso que o Estatuto fala lá, eu desenvolvo atividade social.
Letra C, D e E são requisitos contábeis. Veja bem, eu tenho que manter a escrituração completa de receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão. Se o contador está fazendo isso, eu posso até perder o benefício, eu não posso nem avançar na questão da remuneração. Letra D, também é uma questão contábil. Conservar em boa ordem, pelo prazo de 5 anos, contados da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar a sua situação patrimonial. Olha, outra obrigação, eu tenho que manter 5 anos, a origem de receitas e despesas, aquelas caixa-box, aquela documentação toda. Isso é uma coisa que o contador faz para a gente na entidade, na parte contábil. Letra E. Apresentar anualmente declaração de rendimentos em conformidade com o disposto na receita. Também é outra obrigação contábil. Ok, gente? Então, CDE são obrigações contábeis que o contador tem que observar se a CDL está fazendo, para gozar das isenções, benefícios fiscais, mas também para possivelmente no futuro eu poder lá remunerar o meu dirigente ou não. Letra A até a letra E, lembra? E aí o parágrafo 3º também, do artigo 12, o que fala? Tudo certo aqui é tranquilo, né? B, C, D, E são regras tranquilas aí que a CDL deve observar. Aí o parágrafo 3º repete, falando assim, considera as entidades sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas contas, ou caso o apresente, que é o que é desejado, apresentar superávit em determinado exercício, destine referido resultado integralmente à manutenção e ao desenvolvimento de seus objetivos sociais. Isso aqui é meio um reforço o conceito de usar o meu superavitário na manutenção dos meus objetivos sociais. Eu não posso desviar esse dinheiro para qualquer outra finalidade, a não ser o trabalho dentro da própria entidade, o que eu desenvolvo para os meus associados de acordo com as minhas finalidades, tá, gente? Por isso que tem que estar bem escritinho lá nas finalidades e assim por diante. Então, o parágrafo 3º reforça esta obrigação para eu gozar das minhas isenções e também para que eu possa futuramente remunerar. Ok, pessoal? Essa regra também é clara, né? Vamos falar do artigo 3º e 16 da remuneração. Se eu for remunerar, aqui está falando, né, gente, que era o 3º item lá desse regramento, né, gente, que eu tenho que cumprir o artigo 3º e 16 da lei da OCIP. O que fala o artigo 3º e 16 e de que forma o CDL tem que cumprir esse requisito para futuramente poder remunerar? Lei 9.790 é a lei da OCIP. É a que trata de como constituir uma organização da sociedade civil de interesse público, a lei específica. Aí o artigo 3º fala assim, qual o requisito, né? A qualificação instituída por esta lei, observada em qualquer caso, o princípio da universalização dos serviços, no âmbito da atuação das organizações, somente será conferida às pessoas jurídicas de direito privado, nós, sem fins lucrativos, nós, cujos objetivos sociais, finalidades estatutárias, tenham pelo menos uma das seguintes finalidades. Uma das. Aí o artigo 3º tem o inciso 1, até imprimir aqui, gente, até o artigo 13, inciso 13. Então, ele fala assim no inciso 1, promoção da assistência social. 2, que está aí, promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico. Promoção da educação, promoção da segurança alimentar, promoção da saúde gratuita, promoção do voluntariado, promoção do desenvolvimento econômico, experiência de modelos socioprodutivos, promoção de direitos, de assessoria jurídica gratuita. Então, estudos de pesquisa e tal. Todos os outros incisos do artigo 3, eu não consigo encaixar numa finalidade estatutária de CDL. Então, quais as duas que eu entendo que a gente poderia incluir para cumprir o requisito do artigo 3º, né, para a questão da remuneração? Esses dois incisos, o 2 e o 6, eu acho que a gente pode, sim, incluir no nosso estatuto social. Tanto que eu já incluí no da federação, não sei se vocês já tiveram, né, os advogados, principalmente, curiosidade de ler nas minhas finalidades estatutárias, e é uma redação que eu vou levar aí para os modelos de CDL também, já me antevendo a possibilidade da remuneração, tá? Esses dois incisos, promoção de cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, e também defesa, preservação e conservação do meio ambiente, promoção do desenvolvimento sustentável. São coisas que a gente pode atribuir ao nosso estatuto.
Sara, não está muito distinto do que a gente faz para o associado? Eu acho que está um pouco, mas eu, como uma entidade atenta à questão do meio ambiente, ao patrimônio histórico, né? A gente está em Minas Gerais, tantos municípios que têm patrimônio histórico, inclusive tombado, não pode mexer, né? A questão arquitetônica, Ouro Preto, Mariana, Cerro, Diamantina, Tiradentes, tivemos lá, né? São João del Rei, etc. A gente pode puxar isso aqui, porque se eu falar que eu trabalho aqui por assistência social, não é verdade, não posso colocar isso no meu estatuto. Promoção gratuita de educação também não posso colocar em estatuto. Promoção gratuita de saúde, gratuita, tá, gente? Não posso colocar isso no estatuto. Então, o que mais abrangeria a nossa finalidade estatutária seria isso do exercício, na minha opinião. Tanto que a Sanidélia a gente até já colocou. Tem uma pergunta aqui. Sim, Tiago, eu sugiro, eu vou até dar um modelo de redução, tá? A gente está ansioso, mas é bom que vocês estão, eu estou vendo que estão prestando atenção, ó, bacana, gente. Seguimos aí. Então, se eu tenho que ter requisito do artigo 3º, essa é a minha sugestão. É a que se aproxima melhor. Tá? Não vou passar na sequência, ok? Então, vamos seguir aqui. Qual que é a sugestão de redação que eu tenho para você cumprir o artigo 3º, então, já respondendo, acho que foi Pirapora que me perguntou. Sugestão. Artigo tal, a CDL tem como finalidades estatutárias? Aí vem aquele tanto de finalidade. No último, você vai colocar assim, igual está no nosso, tá? E está no da CNDL também. Planejar, elaborar, coordenar e agenciar projetos culturais, ambientais, turísticos e sociais, contemplando, inclusive, a restauração do patrimônio do acervo histórico e aqueles voltados à preservação das tradições nacionais. Ficou bem geral, né, gente? Vocês viram aí que eu contemplei aqui, de uma forma genérica, em um único inciso, como sugestão, uma finalidade estatutária para cumprir o artigo 3º da 9.790. Tranquilo? Não sei quem me perguntou, acho que sim. Então, essa é também a sugestão que eu daria se eu fosse reformar o meu estatuto. Isso aqui, gente, já vai estar no próximo modelo que nós vamos disponibilizar, tá? Provavelmente em maio, porque em abril a federação é que vai fazer a sua reforma estatutária. Um minuto. Ok. É Tiago de Pirapora. Seu xará aí, doutor Tiago. Vamos lá. Ok, né, pessoal? Tranquilo isso aqui. Lembrando que o material vai ficar à disposição de vocês. Só me solicitar depois. Artigo 16. O que fala o artigo 16? Que também com o artigo 3º da lei do CIP é um requisito. O artigo 16 fala assim, eu tenho que cumprir isso aqui também. É vedado às entidades do CIPs a participação em campanhas de interesse político, partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas. Então, nós temos que cumprir também. Aos OCIPs eu tenho que cumprir, está expresso lá. Agora, para eu remunerar, eu também não tenho que cumprir o artigo 16. Então, eu, como CDL, que quero remunerar o meu diretor executivo na sua gestão. Cumprindo tudo ali, eu também nem cumpri o artigo 16. Fala, olha, eu não posso CDLA. Esse ano temos eleição municipal, né? Falar que estou apoiando um candidato a prefeito A ou B, partido A ou B. Eu tenho que ter essa isenção política. Só que isso aqui, gente, a gente de alguma forma já tem no nosso estatuto. Vamos lembrar aqui como? Que é vedado, é proibido. A gente tem lá, quando a gente, no nosso cabeçalho, falando a CDL, vou dar só um exemplo, tá, doutor Tiago? A CDL Itaúna é uma associação civil sem fins econômicos, sem filiação política partidária, religiosa, etc. Então, quando eu coloco lá no cabeçalho de Constituição da CDL, que é uma associação civil sem filiação política partidária, eu estou, de alguma forma, cumprindo o requisito do artigo 16 da lei de OCIP. Eu estou falando aqui, eu, CDL, não tenho vínculo político partidário. Isso é reforçado por os novos estatutos que as CDLs, né, usam do modelo da federação, que copiaram isso, por aquele outro artigo que eu falo assim, os cargos da diretoria executiva e conselho fiscal, que são eleitos, né, não poderão ser exercidos durante a campanha eleitoral por ocupantes ou candidatos a cargos eletivos dos poderes públicos nos âmbitos municipal, estadual ou federal. Estou reforçando essa vedação de não ter como CDL vínculo político partidário. Inclusive, os cargos dos meus diretores e conselheiros fiscais que são eleitos, eles têm que se afastar caso se candidatem a algum cargo eletivo do município, do estado ou da federação. E caso ganhem, eles têm que se afastar definitivamente, ou seja, renunciar. Eu tenho que licenciar ou renunciar se eu ganhar. Então, esses artigos que estão contemplados, de forma geral, nos estatutos do CDL, já dão conta da gente cumprir o artigo 16 da lei do CIP no tocante a requisito de remuneração. Ok, pessoal?
Isso também é reforçado lá no artigo 101 do meu Estatuto de Federação, que diz: os cargos da diretoria executiva da EPSA-DLMG e de suas filiadas, da CDL, não poderão ser exercidos por ocupantes ou candidatos durante as campanhas eleitorais para os cargos eletivos dos âmbitos municipal, estadual ou federal. Ok, pessoal? Então, eu reforço o cumprimento do artigo 16, não só no meu estatuto, mas é bom que tenha, né, esses dois regramentos no seu estatuto, e já fica a sugestão para vocês, ok? Estou aqui com o Tiago, nós vamos abrir as câmeras, por gentileza, vamos tirar uma fotinha. Tiago, vamos apanhar aqui, é aqui, né? Show grid. Vamos sair por mais, né? Ah, tá. Vamos arrastar aqui, Saraçá. Vai arrumando aí o batom, galera, vai dar certo. É aqui, né? Não, não tem nada a ver. Peraí, gente, o problema é a pessoa que faz o negócio aqui, só fazer. Peraí. Já vou ajudar a Saraçá aqui. Pode fazer isso quando eu volto, não sei. Já vai ajeitar o monitor aqui. Sempre. Vai ficar aqui. Então, vamos tirar uma fotinha aqui. Peraí, Tiago. Vou dar uma arrumadinha aqui. Essa sala já não é... Mas de quanto que eu estou falando os dias de semana com ênfase para vocês. Vamos abrir a câmera, Alessandro, Regiane, Candaí, Edna, Mantena, Vandré de Cataguases, a Denise de Quitionha. Doutor Tiago não quer sair na fotinho, não tem problema. Tiago está gravando, depois vai tirar fotinho, não é isso? É isso aí, gente. Faz parte das coisas que eu estou fazendo uma coisa com muito ênfase aqui. É tudo mentira. E está gravando tudo, né? Eu quero ver na hora que o pessoal assistir isso aqui. Nossa, sim. Mas são só 2 minutinhos. Tem como cortar lá, né, Tiago? Não vou cortar, não. Vai aparecer assim mesmo. Não vai dar. Tirou fotinho, Tiaguinho. Gente, foto já foi tirado. Agora eu tenho que voltar a tela para cá. Pera lá. E agora, Tiago? Vai lá. Tiaguinho está aqui com a gente. Só minimizar, não? Ai, minimizou tudo. Eu preciso aparecer no cantinho aqui, só. Quer que eu segure o celular? Aí, não. Tiago, faz tudo na mão só. Vou fazer aqui. Obrigada. Pode pôr mais um pouquinho, que eu tenho que ler, né? Deve ficar mais aqui dentro desse columinha preta. Tirando. Tirou. E tá bom. Para ler, porque eu tô seguindo aqui. Gente, obrigada, Tiaguinho, aqui, nossa, da comunicação, já tirou. Obrigada, Tiago. Vamos seguir aí? Ok, gente, o cumprimento do artigo 16, tranquilo, né? Vamos seguir aí. Nossa senhora, 10h25. Vamos lá. E aí, esse é o resumo, tá? Do nosso item 2. Quais são os benefícios fiscais para o CDL? São esses tributos. Municipal, a gente vai ver no item 3. E resumindo da questão da remuneração. Temos que cumprir todas essas regras. Perfeito, pessoal? Vamos entrar no item 3. Aí vamos falar. Aqui, ó. Gente, o que eu fiz? Pulei, peraí. Item 3. Aí, então, eu vou falar da questão se há algum benefício fiscal do ponto de vista do tributário municipal. Aí eu vou focar aqui. 3.1, 3.2, 6.3. A Associação Civil, CDL, não é prestadora de serviços. Vou conceituar para vocês. Não recolhemos imposto sobre serviço de qualquer natureza. ISSQN. Não temos essa obrigação, porque não somos conceituados como prestadores de serviço público, tá, gente? Ao público, ao consumidor. Daí eu não tenho essa obrigatoriedade de emitir uma nota fiscal de serviços. Por isso que, às vezes, o associado pede, você não emite uma nota fiscal? Não estou obrigado, como CDL, a emitir nota fiscal de serviço. A fatura é simples, eu recibo, e assim por diante. Ah, Sara, até para o plano de saúde, para qualquer situação, porque o vínculo é associativo da empresa com a CDL. Então, emite um recibo simples, uma fatura que você emite. Não é nota fiscal de serviço. Ok, pessoal? Nós vamos ver a base legal disso. Primeiro, lei complementar, uma lei federal, 116 de 31 de julho de 2003. Essa lei institui imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, de competência dos municípios e do DF. E ISSQN, gente, é do município de vocês. Vocês já observaram a legislação em ISSQN do seu município? Só um minutinho, tem uma pergunta. Não tem que pagar, Roseli. Vou explicar por que aqui, tá? Você não presta serviço. Por quê?
tudo que a gente faz, a gente tem que ir na norma, né, gente? Norma tributária, ela é literal. O que é literal? Vale o que está escrito ali. Lógico que tem várias interpretações, e a área mais judicializada, né? Assim, 70% das ações no STF são de cunho tributário, só para vocês terem uma ideia. Então, o tributário, ou as interpretações da legislação tributária, são as mais demandadas no contencioso. O que nos importa dizer que a lei complementar que fala do ISSQN, ela vai também trazer o que é fato gerador, quem que é prestador de serviço, etc. E aí a lei complementar federal traz uma lista anexa com relação de 40 atividades de quem são prestadores de serviço, tem vários subitens. Então, eu tenho que me adscrever ali a essas 40 atividades. Elas são consideradas prestadoras de serviços. Se elas são conceituadas como prestadoras de serviço, logo, por exemplo, se essas 40 atividades de vários subitens das atividades principais são denominadas e conceituadas como prestadoras de serviço, sim, elas terão que recolher ISSQN de acordo com a legislação municipal, que pode estabelecer de 2% a 5%, dependendo da atividade. O que nos importa dizer é que nessa lista anexa não tem CDL, não tem associação civil sem fins econômicos. Então, do ponto de vista do conceito de prestador de serviço, eu não estou incluída na lista anexa. Então, eu não pago ISSQN. O que acontece nos municípios? E aí eu vou dar exemplo do município de Belo Horizonte, porque é onde está a sede da federação. É o exemplo que eu quero dar para vocês, que vocês têm que observar a legislação de cada município. Em geral, os municípios copiam e colam, fazem pequenos ajustes da lei complementar 116, para ter a sua lei municipal falar de quais os serviços que ele cobra, inclusive pega a lista anexa dos 40 atividades subidas e copia e cola a mesma coisa. Por que copia e cola, gente? Porque legislação tributária não é algo que eu possa inovar. Se a lei complementar federal determina 40 atividades subitens, o município vai ter que pegar aquela lei e fazer a mesma coisa. Ela pode criar lá a 41ª atividade prestadora de serviços, falando assim, pessoas, prestadores de serviços de criação de crachá. Não pode inovar na legislação tributária municipal. Ela tem que pegar lá a lei complementar e, copiar e colar mesmo. Não existe esse tipo de coisa na legislação tributária. E quando existe, pensam, tá, gente? Então, vamos lá. Entender melhor. CDL é uma associação civil sem fins econômicos. Já cansamos de falar isso para trás. Então, ela não presta serviço. Como que eu vou checar isso do ponto de vista legal? Eu vou lá na lista anexa da lei complementar e também do município, praticamente copiou e colou, né, a legislação da lei complementar e ver se estou em uma dessas atividades aí. E aí eu não copiei tudo não, gente, que não nos interessa, é só para alegar que quando a gente pega o anexo, está lá, item 1, serviços de informática e congêneres. É prestador de serviço? É. Quem mais? Análise de desenvolvimento. Aí vem os sub-itens do item 1. Quem é enquadrado que vai pagar. E aí vai pagar o tributo ISSQN. É prestador de serviço, você. E aí vai ter que ir lá, aí a legislação municipal, você fala, vai pagar 2%, 3%, 4%, até 5%. Então, a lei tributária do ISSQN também vai trazer a lista e vai falar qual o percentual entre 2% a 5% que esse serviço vai ser tributado pelo município. Não copiei tudo. Aqui a gente só deixou os itens, né? Um eu escrevi, a partir do 2, não. Eu não coloquei subir. É só para a gente lembrar que a gente não está aqui. Se eu não estou aqui como CDL, eu não sou considerada prestadora de serviço, obviamente, eu não tenho que pagar um imposto sobre serviço, porque o meu serviço não é o público concorrendo ao mercado. Meu serviço CDL é para o meu grupo de associados que tem um vínculo associativo através de um contrato de adesão. A receita que eu recebo é desse associado de doações e assim por diante, tá bom, gente? Então, aí tem todos os serviços, não vamos ficar falando aqui, é só para a gente lembrar que a gente não está aqui, até o 40. Os até aí não foram relacionados itens do número 2 a 40. Então, aí, serviço de chaveiro, coleta, biblioteconomia, investigação, museologia, etc, etc. Tá bom, gente? Se eu não sou prestador de serviço, ou seja, se a CDL não está na lista complementar da Lei Municipal da Federal, eu não sou prestadora de serviço. E aí entra no 3.2, eu não recolho imposto sobre serviço de qualquer natureza, que está na lei municipal. Eu não tenho essa obrigação de pagar imposto. E aí eu vou falar do município de Belo Horizonte. Temos
onde é a sede da federação, né, em Belo Horizonte. Temos uma lei, que é a 8.725, de 30 de dezembro de 2003, também copiou e colou lá no seu anexo as 40 atividades subitens também, ok? Temos lá, isso aí. Você veja que a lei complementar é de julho. Belo Horizonte já aprovou a sua lei do ISSQN em dezembro de 2003, começou a vigorar em 1º de janeiro de 2004, ok? E aí eu tenho um decreto, aí eu vou ter um problema com o decreto, tá, gente? Prestem atenção se vocês têm isso aí no município de vocês. Não é a qualificação como prestador de serviço que você deve, não presta serviço, não paga imposto. O decreto BH 1774 de 2019, de setembro de 2019, ele traz a regulamentação do ISSQN. Então, ele trouxe uma novidade aí para nós aqui. Vocês têm que observar aí. O novo decreto, já entrando no 3.3, nos parece que eu tenho que emitir nota fiscal, que é uma obrigação acessória, né? Ele fala lá no artigo 30, salvo expressa disposição em contrária, todas as pessoas jurídicas, contribuintes ou não do imposto, eu não sou contribuinte de ISSQN, federação, inclusive as que gozem de imunidade e isenção, federação e CDL, bem como as sociedades profissionais estão obrigados ao cumprimento dos deveres instrumentais previstos na legislação tributária. O que ele é obrigação instrumental? Por exemplo, cadastrar lá no cadastro de prestador de serviços, emitir nota fiscal de serviços e assim por diante. Então, ao que nos parece aqui, no artigo 30, que eu, como entidade federativa isenta do pagamento do ISSQN, eu teria lá que emitir nota fiscal de serviços. Gente, parece que a minha internet deu uma... Voltou. Continuamos. Então, nos pareceu, pelo novo decreto de setembro de 2019, só um minutinho, por favor. Travou, Salinas. Tá ok agora, Salinas? Tá ok, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Se alguém puder manifestar no chat, sim ou não, eu vou aguardar um pouquinho. Alguém manifestou, um minuto. Salinas, tá ok, Anderson, obrigado. Ó, repito, CDL lá o conceito, não prestamos serviços. Então, toda vez, obrigada, gente. Toda vez que a CDL pede a nota fiscal, diz, olha, a gente não presta serviço. O seu vínculo de empresa com a CDL é associativo. Então, eu emito um recibo simples ou a descrição do pagamento do boleto que você faz com serviços, entre aspas, que eu presto. Não sou obrigado, como CDL, a emitir nota fiscal de serviços, gente. Eu estou dando exemplo de Belo Horizonte porque eu tenho que aplicar a lei da nota fiscal no município. Cada município tem o seu, ok? Então, aqui houve essa confusão, né? Por quê? Antes, o meu decreto de 81 era muito claro que eu não tinha emitido nota fiscal. Ele falava lá no artigo 56, parágrafo 1º. São dispensados da emissão de notas fiscais de serviços as pessoas jurídicas isentas. Ficou claríssimo, né? Isso foi revogado aqui pelo decreto de setembro de 2019. E aí, nós, entidades isentas, sem fins lucrativos, aqui com sede em Belo Horizonte, falou assim, ué, o que aconteceu? E aí, a Seminas, gente, para dirimir isso aí, mandou um pedido de consulta ao plantão fiscal da PBH, da Prefeitura de Belo Horizonte, no final de dezembro de 2019, perguntando, peraí, temos como a Seminas, Federaminas, FCDL-MG, CDBH, que emitiram ou não a nota fiscal? Porque nós não prestamos serviço, lógico. E qualquer, né? Isso foi feito pelo doutor Marco Aurélio Vicário, ele é consultor tributário lá da Seminas, está nesse link aí, tá, gente? Toda a informação. O plantão fiscal da Prefeitura de Belo Horizonte respondeu: não teve nenhuma alteração na legislação em relação às entidades associativas. A associação somente deverá emitir uma nota fiscal de serviços e recolher o ISSQN quando prestar serviços sujeitos ao imposto, que são daquelas 40 atividades da lista, que, para não associados, que não é o nosso caso. Se prestar serviços para associados, não terá incidência de ISS e, para esses casos, não terá que emitir a nota fiscal. Ou seja, o que o plantão fiscal da Prefeitura de Belo Horizonte nos disse sobre essa dúvida do artigo 30 do decreto de 2019 é, olha, associações civis, nada mudou. Vocês continuam nessa Constituição, vocês não estão obrigados a emitir nota fiscal, nem recolher ISSQN, porque se você
presta esse serviço somente para o associado, você não está sujeito a esse imposto e essa obrigação de emissão de nota fiscal, ok? Só se eu, por exemplo, na federação, não prestasse serviços CDLs e começasse a prestar serviços a associações comerciais. Está fora do meu estatuto. Estou prestando para uma pessoa jurídica distinta da minha finalidade estatutária. Vou fazer um exemplo, tá, gente? Muito louco. Vou lá na lista anexa e decido prestar serviços funerários, vou criar aqui esse serviço na federação e disponibilizar para ACS, associações comerciais, ou para pessoas físicas. Aí eu estou prestando para não associados, porque quem tem vínculo associativo com a federação não são CDLs, eu não posso prestar para outra. Então, vem uma pessoa física, uma outra pessoa jurídica, e eu começo a prestar serviços funerários para não associados. Aí sim, teria eu que recolher ISS e emitir essa nota fiscal para essa pessoa física que solicitou esse serviço da federação. Estou dando um exemplo assim, bem grosseiro, gente, para a gente entender a essência aqui da resposta do plantão fiscal. Mesma coisa na CDL de vocês, gente. Por isso, repito aqui, o vínculo é do associado, tem que ter contrato de filiação, tem que estar descrito a receita, cuidado aí quando eu estou, né, prestando esse serviço. E, por exemplo, aquela, né, assim, talvez seja o questionamento da Confins, a gente aplica aqui para o ISS. Sara, eu presto serviço e dou consulta balcão e cobro do consumidor. Eu tenho que pagar ISS quem? Não. Mesmo raciocínio da Confins. Eu estou aqui como entidade, cumprindo a obrigação do Código de Defesa do Consumidor, isso não é serviço tributário, isso é uma obrigação que decorre da lei. Não tem que pagar. Essa foi a defesa que a gente teve que fazer para uma CDL que estava pagando ISSQN sobre a obrigação do Código de Defesa do Consumidor, porque emitia e cobrava do consumidor, gente. Não. Aí mandamos estatutos, estamos aguardando essa resposta aí, ok? Então, cuidado com isso aí. Não somos obrigados, portanto, a emitir a nota fiscal do serviço. Então, esse é o resumo desse item 3. CDL não presta serviço porque não está na relação da lista anexa lá das 40 atividades. Ou seja, não prestamos serviços ao público, não concorremos com o mercado, não há obrigação de recolher imposto sobre serviço de qualquer natureza para a prefeitura ou emitir a nota fiscal de serviço. Ok? Exceção. Caso a CDL preste serviços da lista anexa do ISSQN, a não associados, aí eu tenho que recolher ISSQN e emitir nota fiscal. Verificar a norma do município que deverá trazer a previsão de isenção ou lei votada pela Câmara de Vereadores. Ou está na própria lei que o município expediu, se não tiver, seria interessante votar essa lei se o município cobrar de vocês ISSQN. Se o município não cobrar, vida que segue. Tá? Aí, se você tiver problema tanto na questão de emissão de nota fiscal de cobrança de ISSQN, encaminhar a consulta formal à prefeitura sobre isenção, caso as normas municipais não prevejam isenção ou determinem outras obrigações tributárias para a entidade dizendo, como foi o caso aqui de Belo Horizonte. Se não está acontecendo em Itaúna, Jequitinhonha ou em Uberlândia, não precisa mandar consulta formal, gente, porque se a prefeitura não está notificando o CDL cobrando ISSQN ou a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal, segue a vida. Se é só o associado que está cobrando a nota fiscal, você fala, nós não emitimos nota fiscal, nós não somos obrigados, como CDL, a emitir nota fiscal, porque nós não prestamos serviços. Está na lei complementar, a gente não é prestador de serviço, e está nas questões da legislação municipal também. Ficou claro, pessoal? Item 3. Ok, vou seguir aqui, tá? Se tiver dúvida também depois, pergunta, problema nenhum. E aí eu vou relembrar aqui no nosso sistema as normas do ponto de vista tributário e contábeis relacionados a esse workshop que a gente deve observar. Quais normas obrigatórias são essas? Manter o cadastro ativo na Receita Federal. Está lá com obrigação de CDL. Dever de CDLs. Manter cadastro ativo na Receita. Ter CNPJ ativo e válido. Parece que é óbvio, né? Mas eu vi uns CNPJs enroscados aqui, tá? Deter conformidade contábil, gente, aqueles exemplos lá dos benefícios de isenção e da questão da remuneração. Então, está falando lá que tem que deter conformidade contábil. Até agora, esses 3 itens são questões contábeis obrigatórias. Ter conselho fiscal, a gente tem que ser fiscalizado das ações, do que é gasto, do que é recebido ali, e que é obrigação da diretoria executiva. Conselho fiscal quem fiscaliza. Este órgão, inclusive, é obrigatório no nosso estatuto. É obrigatório ter assembleia, que está, né, como requisito, órgão, né, que é o órgão deliberativo, diretoria que faz a gestão executiva e conselho fiscal.
Os outros que a gente tem lá, Conselho Superior, Diretoria da Mulher, Diretoria Especial, outros, são facultativos. A gente insere por várias situações institucionais que a gente tem aí, tá? Mas obrigatoriamente a Assembleia, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal são órgãos obrigatórios no Estatuto Social, numa entidade como o CDL e na federação também. Tem uma regra facultativa que a gente sugere no Estatuto, contratar ao final do mandato uma auditoria independente para auditar contas da gestão. Isso é uma sugestão. Por que é uma sugestão? Contratar a auditoria independente é caro, não fica menos aí de R$ 5.000. A maioria das CDLs não tem condições de fazer. É só porque você contratar uma auditoria, as maiores têm isso, claro, fica bom para você prestar contas, né, do exercício da sua gestão à Assembleia Geral, que é a prestação de contas que é obrigatória anualmente. Ok, gente? Que é para lembrar essas regrinhas obrigatórias. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Aqui. E aí, esse final desses 2 slides últimos são as orientações gerais do que nós falamos hoje, tá, gente? Então, avaliem se o Estatuto Social da sua CDL prevê as normas obrigatórias aí que eu falei há pouco, que são determinadas pelo sistema, tá? Checar o KNAIS está correto, inclusive não só da atividade principal, mas das secundárias também. Caso negativo, solicitar ao contador a correção da receita. E verificar se as normas contábeis estão sendo cumpridas e se o Estatuto Social já está adequado às regras para gozar dessa isenção fiscal, imposto de renda, COFINS, receita própria, CLSS, tá bom, gente? CSLL, desculpa, ok? Verificar se as normas contábeis e estatutárias para a remuneração de dirigentes já estão adequadas à lei, né, que eu citei as outras. Aguardar o nosso direcionamento aí, o da CNDL, quanto à possibilidade de incluir a regra de remuneração de dirigentes estatutários, já que a Lei 13.204 de 2015 traz essa permissão, com todos aqueles requisitos. Caso aprovado no sistema, aguardar os modelos que poderão ser adequados na próxima reforma. E aí, né, se for o questionamento da diretoria, sugiro aí que ela deve avaliar essa futura possibilidade, sua estrutura, seu tamanho, seus impactos financeiros, impactos políticos e institucionais. Porque não é só porque está na lei, tem requisito, que a gente vai fazer imediatamente. Vamos aguardar esse direcionamento da CNDL. A última informação que eu tive é que a diretoria da CNDL deseja sim aprovar isso, a questão da remuneração, tá, gente, especificamente. E aprovando na diretoria, ela vai submeter isso à Assembleia. E submeter na Assembleia, né, como é uma obrigação, esse assunto, terá que alterar o seu estatuto também. Porque assim como o estatuto da CNDL, o da Federação e da CDLs fala que é vedado remunerar a diretoria, o Conselho Fiscal e distribuir qualquer valor para os associados, com todas as regras complementares. A vedação de distribuir vai continuar, né, gente? Só porque a remuneração agora para dirigente estará permitida, eu poderei futuramente mudar no meu estatuto. Perguntas e respostas, vamos lá, gente. Se tiver mais dúvidas, chat, áudio, esses são meus contatos para vocês solicitarem essa documentação, caso queira. Doutora, eu tenho uma pergunta. Sim, doutor Gustavo? Aqui, cumprindo o artigo 3º da 9.790, Sim. eu teria que colocar uma dessas aqui no meu KNAI secundário? Não, acho que não tem que estar no KNAI secundário, não. Tem que estar na finalidade estatutária. Deixa eu só voltar aqui, só um minutinho. Vou voltar aqui só porque, de cabeça, doutor Gustavo, o artigo 12, parágrafo 2ª letra A, ele fala que tem que cumprir os requisitos do artigo 3º. O computador está um pouco lento. Só uma paciênciazinha, doutor Gustavo. Que isso? Deixa eu ler o artigo aqui, ó. Não remunerada, nanã, e desde que cumpridos os requisitos previstos no artigo 3º e 16 da lei. Cumprir os requisitos da lei. Como eu não sou CIP, eu vou no artigo 3º, o artigo 3º da lei do CIP fala, para qualificar como CIP, eu tenho que ter um dessas finalidades. Aí é na finalidade estatutária, eu entendo que não é no KNAI, não. Sim, mas a partir do momento que ele passa a ser uma finalidade estatutária, ele também não teria que ter um KNAI secundário? Ah, mas aí eu teria que colocar, aqui só na minha redação, aqui. Promoção da cultura, defesa e conservação. Eu acho que não, doutor Gustavo, porque se assim fosse, sabe essa redação aqui, que é a sugestão?
Você está conseguindo ver a tela aí, inciso? Sim. Então, esse texto é o texto que está no Estatuto da Federação e é o texto que está no Estatuto da Confederação. Eu meio copiei e colei, porque eles já estavam planejando isso. Que eu falei assim, por que colocou isso aqui? E aí eu fui estudar né? Isso tem muitos anos, né? Em 2015, quando saiu. Aí eu fui estudar isso, por que que a CNDL inseriu isso? E aí, quando eu fui estudar, eu cheguei para a minha conclusão óbvia, porque ele está cumprindo, colocando um dos requisitos, na verdade, pôs 2 incisos da Lei 9.790. E aí eu cumpri como finalidade estatutária. Mesmo que eu não faça isso, que seria um KNAI secundário mesmo, eu não acho que é essa obrigatoriedade. Por quê? Eu peguei o CNPJ recente da CNDL e não tem isso no KNAI secundário, não. Será que eu vou? Só ver aqui. Vocês lembram que eu Perfeito. coloquei lá no início os nossos KNAIs, tanto da Confederação, tanto da Federação? Deixa eu só dar uma conferida aqui, doutor, mas Confederação. Só tem o KNAI principal, realmente. Eles não fizeram lá nenhuma alteração no KNAI secundário, ok? Será que eu estou Perfeito. Obrigado. deixando uma dúvida, doutor Gustavo, eu vou checar, mas não estou acreditando que eles tenham alterado o KNAI secundário, não, tá? Meu Tá objetivo é joia. só para Obrigado, ter doutora. uma finalidade. Obrigado, senhor. Você. Espera aí que tem uma pergunta no chat aqui, um minutinho. Ana Carolina, temos a Ana Carolina de Uberaba e a Ana Carolina de Lagoa da Prata. Ana Carolina, eu não sei, né? Eu sou meio incompetente tecnológico para algumas coisas. Eu não sei se ele é apresentação, não. Tenho meus contatos ao final aqui. Você poderia mandar um e-mail ou um WhatsApp. Nossa, tirei. Eu vou pôr aqui, ó, jurídico, @fcdlmg.org.br ou o telefone do jurídico, que é o WhatsApp, 98462 Esse celular que eu pus aqui no chat, gente, esse e-mail são meus contatos. Então, quem quiser solicitar a apresentação no e-mail ou no chat, por favor, deixa registrado lá que eu encaminho assim que eu finalizar o workshop. Mais algum questionamento, pessoal? Só ver quantas pessoas tem aqui concorrendo. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Acho que finalizamos então, né, pessoal? Ok, se houver dúvidas posteriores, gente, vocês têm meus contatos no e-mail, vocês têm meu contato celular, o fixo, né? O pessoal, vocês não ligam no fixo, mas tem fixo também. Fiquem à vontade. Quem quiser o material, me solicite depois. Então, vou encerrar essa apresentação dentro do tempo regulamentar nosso, né? Agradeço a presença de todos vocês. Espero que tenham sido úteis as informações que eu passei nesse workshop. No próximo workshop de abril, vamos falar sobre as questões do INPI, tá, gente? Está tendo algumas notificações para associados com relação a realmente empresas que têm feito o registro das suas marcas, dos seus nomes no INPI. E estão pedindo para outras empresas que têm um nome igual para deixar de usar a marca, obrigatório. Vamos falar sobre isso. Sobre alguns golpes que estão havendo aí, que não é bem obrigatoriedade esse registro, é só para a empresa interessada, né, no registro INPI do seu nome, da sua marca, ok? E, por fim, os direcionamentos da questão de marcas que vem da CNDL e desse uso. A gente quer falar um pouco sobre isso aqui que está tendo um pouco dessa demanda. Ok, gente? É claro que os assuntos que estão no workshop são sugeridos por vocês. Caso hajam outros assuntos, outros interesses, outros tópicos que vocês desejem que sejam abordados aqui, eu estou à disposição. Entrem em contato comigo, podem sugerir à vontade. Ok, pessoal? Então, muito obrigada a todas e a todas. Agradeço a presença de vocês e até abril no próximo workshop. Muito obrigada. Obrigada, Regina. Obrigado. Parabéns, doutora Sara. Foi excelente apresentação. Eu não apareci porque eu estou fora do escritório e não quis aparecer aí, mas Essa sua imagem está aí, a gente tirou a fotinha aqui, doutor Thiago. acompanhei de perto. Eu estou arrumando mala para viagem, mas estou escutando, estou anotando, é por isso que eu não apareci aqui. Não, sem problema. Obrigado, Carandaí. Obrigado, Gustavo de Uberlândia, doutor Thiago, Mantena, André, Ana Carolina, Cedélio Comigo, Cristina.
Rejane, São Gonçalo do Pará, sempre presente, Edna de Tabirito, Alessandro de Curvelo, Adenir de Jequitinhonha, Eric da CDL, Cláudio, Ilan Henrique aí da CDL, Guilherme Calazans, o Anderson de Lavras, não é isso, Anderson? Tatiane, Thiago Rodrigues, Lucas, usuário, não sei quem é, CDL Pato de Minas, deve ser doutora Alice. Gente, então, muito obrigada e até abril. Um abraço a todos. Excelente terça-feira a todos vocês. Estou vendo aqui que é o senhor, doutora Alice. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde. Bom dia, boa tarde.